Tá Sim, ok. me apresentar também, me chamo Jonathan Bernardo, sou aluno do componente de Gestão e Produção Cultural. Hoje a gente vai ter um bate-papo com a Renata Dias, que foi gestora da Fundação de Cultura daqui do estado da Bahia. E Renata, conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória, sobre quem é a Renata Dias. Tá. Bom, eu tenho 43 anos, sou nascida em Salvador e vivi aqui a maior parte da minha vida, mas também já morei em Euclides da Cunha, quando era bem pequena. Tenho uma conexão, morei em Barreiras também, no oeste do estado, né? Então, tenho a família por parte de mãe vem do Baixo Sul, né? Da área de Valença, nas áreas das Farinhas. Então, eu sempre faço essa questão de salientar essas travessias, em que pese seja uma pessoa nascida e criada em Salvador. Eu sempre tive desde pequena uma conexão muito forte com o interior do estado, e aí com o interior, o sertão, o oeste, que é uma outra paisagem, e o Baixo Sul, que é uma outra paisagem. Então, sou uma soteropolitana que sabe distinguir esse lugar do ser baiano, né, da porosidade, né, essa percepção. Que, né, sempre trafeguei muito pelas diferentes paisagens do estado desde pequena. Porque a minha família, por parte de pai, é de Barreiras, por parte de mãe, é de Valença, e nós já moramos em Euclides da Cunha. Então, me deu esse trânsito. Fora da Bahia, eu já morei em Brasília, mas foi uma temporada curta, por 2 anos, mas também muito emblemática para mim, experimentar viver fora de um outro estado, né? Eu nunca morei fora do país. Então, sou essa pessoa muito forjada assim falo isso porque, né, esse lugar da identidade baiana, isso é uma coisa que me atravessa muito, né, os diálogos sobre isso e tal. Hoje, tenho uma filha de 10 anos, 10 não, 11, fez 11 agora, a Karina. Enfim, do ponto de vista de minha formação, meus pais são funcionários públicos, né, da Caixa Econômica, bancários. A primeira geração da família deles, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, que passou num concurso público, né? Então, gozou desse lugar um pouco da estabilidade financeira pela primeira vez na minha família. E foi essa estabilidade, né, essa novidade que fez com que a gente tivesse tido acesso a escolas particulares, né? Então, a gente é uma família preta, né, que pela primeira vez uma geração de filhos entrou na graduação, advindo de uma possibilidade de uma boa base de estudo, né, em função de meus pais serem funcionários públicos, serem bancários, né, na época áurea dos concursos de banco, né. Então você vê presente nesse fazer, nessa gestão, nessa frente da gestão, no fazer cultura, você traz toda essa territorialidade quando você coloca essa questão da identidade, do que é ser baiano, que você apresenta. Sim. Essa transidade dos territórios, essa diferenciação, você consegue ver isso na sua prática, no fazer cultural? Sim, é uma autopercepção que não me deixa assim plasmar a ideia do que é a identidade da Bahia, né? Não me fujo de estereótipos sobre isso, né? Em que pese haja um imaginário coletivo que nos coloque, nos enquadre em determinados estigmas e que eles não nos pertençam, né? Porque recentemente estava falando um pouco da minha trajetória, mas eu, por exemplo, né, falando desse lugar do desenquadramento, que sempre foi um lugar que sempre me pertenceu. Eu sou uma pessoa advinda de famílias pretas, mas que estudei em colégios particulares. Isso me fez ser, na maioria das vezes, a única negra na sala de aula. Então, passa daí, né, eu depois, né, na minha formação, eu fiz relações públicas, eu me formei em 2003, né, fui a 10ª turma de RP da Unifax. Depois fiz um MBA, né, em marketing também, a convite da própria universidade. Então, logo depois emendei, fiz, e aí fui viver um pouco. Depois eu fui cursar
Relações Internacionais, já aqui na UFBA, a título de especialização. Aí fui fazer arquitetura também, fiz a metade do curso, foi quando eu fui morar em Brasília. Depois foi que me concentrei no mestrado de comunicação. Então, assim, essa trajetória mesmo, que é bem deslineada, né, em relação à expectativa, talvez, de um olhar externo, já sempre me colocou nesse lugar de não ser aquilo que as pessoas estavam esperando quando olham para uma mulher preta, retinta, né, com essa experiência cultural. Então, sim, respondendo a sua pergunta, esse lugar, né, de me sentir desenquadrada mesmo dos estigmas corriqueiros, né, para a minha identidade cultural, vamos dizer assim, sempre me pertenceu, e isso pauta, sim, o meu modo de fazer. Porque a gente, Bell Hooks tem uma expressão, né, que fala do olhar opositor, né, esse olhar opositor que é instaurado na mulher negra desde muito cedo. Por quê? Porque a gente está nos lugares e sente falta do que não tem, né? Acho que é meio que uma competência instalada desde muito cedo, porque a mulher negra, ela toma conta dos demais, ela sempre, né, designada esse lugar do cuidar. Então, quando a gente chega na gestão pública, que assume esse lugar de cuidar do público, né? Então, a gente é muito atravessada por esse ímpeto de proceder sem estigmas, não encaixotando o público, né, no público-alvo, o stakeholder no caso. E no caso da Fundação Cultural, muito orgulhosamente, falo dos artistas, né, de artistas, de pessoas que já também sabem muito de cor salteado do que é esse olhar estigmatizador sobre o seu fazer e as suas práticas, né, suas performances de vida, né? Então, sim, esse lugar sempre me invade no meu fazer, na gestão, fora da gestão, na minha casa. E com isso tudo, como que você consegue ver o papel da cultura para a nossa sociedade, para você? Fazendo essa interseção com a pergunta, né, falando de estigmas, o papel da cultura é justamente acionar um lugar, permitir que essa não estigmatização seja a praxis, né? Quando a gente fala de cultura, e aí, obviamente, pensá-la no plural, né, em culturas, é muito mais fidedigno da nossa experiência de vida, né? Porque as concepções sobre cultura são diversas, a maneira de lidar com a experiência social, né, artística é diversa. Então, acho que o papel da cultura nesse sentido do não encaixotamento das identidades é algo muito fundamental, e é fundamental, obviamente, que o Estado seja propulsor desse movimento, né, de evidenciar formas e modos de viver, que ao fim e ao cabo é isso que é a cultura, é a expressão de uma maneira de viver e de fazer e de pensar. Então, possibilitar que essas distintas maneiras de viver, de fazer e de pensar, elas coexistam, né? Elas coexistam de maneira saudável, de maneira mobilizadora dos sujeitos, né? De maneira sinérgica, a possibilidade de muitos existirem, da diferença, né, existir numa quantidade que a gente não consiga imaginar. Então, acho que é esse o papel da cultura, é a gente não se deixar encaixotar sob nenhuma atmosfera. Pensando então, né, já como você trouxe para a gente essa importância de pensar culturas, como que foi estar à frente da Fundação do Estado, pensando nessa questão dos territórios, sem essa questão de encaixotamento, né, das identidades, entendendo a pluralidade, as individualidades do território, como foi gerir, como foi pensar essas políticas públicas para esses territórios identitários do nosso Estado? A gente, né, eu atuei na política cultural, objetivamente, de 2017 a 2022. E usufruir, né, nesse período, de um legado já, de um pensamento já pré-existente, que desenhou a política cultural do Estado de maneira muito
inteligente, né, quando percebe que nós somos diversos culturalmente, paisagisticamente, humanamente, né, e nos divide em 27 áreas que pese seja uma visão da administração para o território, né, a gente, quando vai a campo, percebe mesmo essas singularidades, em que pese não hajam paredes entre esses territórios, né? Os fluxos, eles existem, né? Então, quando a gente fala em 27, são 27 maneiras mais pulsantes de se ver e de se viver na Bahia, né? Vamos dizer assim, identificáveis, né? Do ponto de vista da experiência cultural. Então, eu já atuei com esse pensamento difundido em meio à política cultural, né? A gente veio aí de uma sequência de gestões que enfrentou esse debate sobre a territorialização da cultura, e pensar a territorialização da cultura é pensar essas diversas possibilidades de ser cultura da Bahia, né? Então, então eu já chego já com a política, ela já tem esse pensamento instaurado em termos de territórios de identidade, de macro-territórios, mas ainda assim há um desafio que tem relação com os sujeitos que produzem esses bens simbólicos, esses conteúdos. De que maneira esses sujeitos aparecem, lidam, dialogam com a estrutura da política cultural. Então essa era um cômodo, vamos dizer assim, que eu acho que a gente conseguiu de alguma maneira tensionar quando a gente, por exemplo, instaura joga a luz sobre uma problemática que foi pertinente no campo do audiovisual, mas que certamente se replicaria para as outras áreas, que tem relação com a presença desses sujeitos, os fazedores de cultura, negros e negras, na estrutura do fomento da política cultural, né? Então, quando a gente acessa um estudo da Ancine de 2016, a gente vê que, do ponto de vista da distribuição do recurso do Fundo Nacional do Audiovisual, um percentual extremamente irrisório chega nas mãos dos fazedores, dos cineastas, dos cinemeiros pretos e pretas. Então, o que é que isso nos diz, né? Nos diz que o Estado precisa lidar com essa informação e entender de que maneira ele aproxima esses entes do fomento, né? Então, quando nós, em 2019, instauramos pela primeira vez cotas raciais no edital de cultura do Estado da Bahia, tentando, obviamente, brigar com essa realidade de não ver fazedores pretos e pretas contemplados nos fundos de fomento às atividades culturais. Então, em 2019, por exemplo, a gente instaura pela primeira vez no estado da Bahia, né? No Brasil já havia experiência semelhante, em São Paulo já havia uma prática anterior de editais voltados para fazedores pretos e pretas, e em Pernambuco também. Mas aqui na Bahia foi em 2019 a primeira experiência. E a gente conseguiu, né, obviamente, conduzir com o entrelaçamento com o Estatuto da Igualdade Racial, que tem um capítulo destinado à cultura e trata, em um dos artigos desse capítulo, de que o Estado precisa se preocupar de manter, de prover uma divisão equânime do recurso entre as diferentes etnias. Então, quando a gente vai para o capítulo do Estatuto da Igualdade Racial e faz um olhar, aplica uma transversalidade com a política cultural, a gente vê que tem espaço, por exemplo, para você promover, né, uma maior participação desses sujeitos na direção de um filme, na roteirização de um filme, na produção executiva de um filme, por exemplo, que são posições muito estratégicas para definir a narrativa fílmica. Então, aplicar, né, o que é que eu quero dizer com isso? É que ainda que eu tenha herdado, obviamente, um pensamento de política cultural já pensado muito heterogeneamente, né, tentado contemplar uma diversidade, ainda houve trabalho em cima disso, à medida em que a gente também percebe essas lacunas, esses vácuos. Pronto, a partir de 2019, nós instauramos cotas raciais e indutores, né, de território, de gênero e de raça, na maioria dos instrumentos da Fundação Cultural do Estado. Essa prática nos levou a aplicar na Lei Aldir Blanc, durante a pandemia também, 50% de cotas raciais. Também fomos o único estado do Brasil que na LAB 1 aplicou cotas raciais, né?
Não houve outro estado no país que aplicou cotas raciais. E aí, quando a gente chega agora na implementação da Lei Paulo Gustavo, o texto original da lei já vem dizendo que tem que ter cotas raciais. Então, a gente entende que foi em função de um resultado positivo da experiência da Bahia, né, avaliada num contexto nacional, que a reedição da lei emergencial, envelopada aí na Lei Paulo Gustavo, já veio com essa prerrogativa no seu texto inicial. Então, a gente acha que sim, temos deixamos um legado no sentido de olhar para a política e ainda assim problematizá-la no intuito de abrir, de expandir. Aproveitando o gancho, quais foram os desafios, as dificuldades nessa implementação, tendo em vista que a gente tem na Bahia aquela ideia ainda, mesmo que a gente já passou um pouco desse período, mas ainda muito aquela questão da cultura atrelada com o turismo. Quais são esses desafios, estando à frente nessa gestão, quais são os imprevistos, como que é esse bastidor, assim, lidar mesmo, porque a todo momento você tem que estar ali nesse cabo de guerra como gestor, articulando para dentro do Estado, para dentro também do Legislativo, atuando ali. Como que é esse jogo aí no fazer cultura, esses desafios do gestor mesmo na prática, na frente, né? No pensar as culturas na Bahia? Assim, você fez o gancho com a Lei Aldir Blanc, né? Eu atuei num período de muitas camadas de ausências, né? Eu atuei de 2017 a 2022 diante de um governo nacional reacionário, né? Completamente contrário às expressões individuais e, obviamente, diretamente contrário a manifestações artísticas, coibidor desse lugar, né? Aniquilador das experiências dos sujeitos, né? Das artes. Numa segunda instância, lidei com a pandemia, né? Que começou em 2020 e se prolongou aí por 2 anos, e a implementação, a execução de um recurso nunca visto antes nos cofres da cultura, que foi a LAB 1, né? A Lei Aldir Blanc, uma primeira fase. Num trabalho, então, assim, certamente implementar o recurso da Lei Aldir Blanc de maneira observando as diretrizes legais, as diretrizes da política cultural, foi um dos maiores desafios profissionais da minha vida. Porque nós não tínhamos uma experiência anterior de trabalho remoto, né? Não tinha esse lugar, e a gente com um recurso nunca visto antes, né? Só a Fundação Cultural do Estado da Bahia rodou, na Lei Aldir Blanc 1, 65 milhões de reais, né? Na pandemia, pela primeira vez, trabalhando de maneira remota. Então, este foi um grande desafio, sim, porque os prazos eram extremamente exíguos, a maneira de fazer à distância, coordenar uma equipe à distância, né? Fomos 400 servidores em operação da Lei Aldir Blanc, todo mundo trabalhando em suas casas individualmente. Então, orquestrar esse lugar virtualmente foi uma experiência extremamente emblemática para mim, realmente mudou uma coisa dentro de mim, assim. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa diferente por dentro, depois, obviamente, da experiência da implementação da LAB num contexto pandêmico, e deixando um depoimento sobre esse entrelaçamento com a política de turismo, eu acredito, assim, obviamente, que a cultura, ela é o recheio do turismo. O turismo sem a cultura não existe, ele é um turismo vazio, um turismo esvaziado. Então, para que a experiência turística seja uma experiência significativa, o turismo depende da cultura. Para que a experiência social de quem quer que seja, chegue no nosso lugar, seja cheia de significado e de sentido. Então, eu penso elas dessa maneira, elas codependem. E em que medida a política de cultura depende do turismo? Obviamente, vetorizando o campo do mercado, né? Atraindo investimento, porque a gente também precisa abrir e consolidar essa perspectiva econômica do fazer artístico, do fazer cultural. Isso precisa estar um pouco mais presente nas nossas intenções quando a gente opera a política pública. A gente herda, né, uma concepção de política cultural que o mesmo Gilberto Gil deixa, né, da ideia da política com suas dimensões cidadã, simbólica e econômica, né, entendendo que a gente tem
A gente lidou bem já com a ideia de uma política cultural cidadã, a gente opera bem já uma ideia de política cultural na dimensão do simbólico, mas a dimensão do econômico, o atrelar o fazer cultural aos vetores propulsores da economia é algo que ainda é uma manivela dentro do governo como um todo, dos governos, eu diria, né? E fazendo mesmo uma crítica aos governos de esquerda também, né? Que tem deixado, na minha perspectiva, muito vácuo no sentido de dar a devida dimensão do fazer cultural quando ele se atrela às possibilidades econômicas, da sobrevivência, a geração de dinheiro, de renda, sobrevivência, da possibilidade de uma nação, de um povo produzir, obviamente, ativo financeiro a partir dos seus sentidos e dos seus significados. Então, acho que falta ainda a gente dar um pouco mais de vazão a essa dimensão, né, do fazer cultural como um campo da economia do país, um campo próspero, forte, né, ativador de outros campos, né, de uma cadeia produtiva imensa, porque a cadeia produtiva do campo cultural ela não cabe dentro de uma rubrica, né? A gente, né, um marceneiro está dentro da cadeia produtiva da cultura, um diretor de cinema está dentro da cadeia produtiva da cultura. Então a gente tem de A a Z, vamos dizer assim, e a nossa cadeia é extremamente vasta e essa complexidade precisa ser melhor tecida, né, orquestrada nos vetores da política pública que lidam com os recursos, com os vetores, né, financeiros. Para você, qual é a diferença da gestão cultural no âmbito público para o privado? Como você diferencia essa gestão, pensando no âmbito público e no âmbito privado? Como que, para você, qual que é a diferença, essa diferença? Como que se dá, né, na prática essa diferença, assim? Pensar a política pública olhando para o público e para o privado é importante porque o Estado ele é articulador dos setores da sociedade, ele não faz nada sozinho. Então, importa sim que o Estado se articule devidamente com o campo privado, com a iniciativa privada, para fortalecer estruturas da política cultural, sobretudo, né? Obviamente que o mercado tem interesses distintos do puro Estado, né? E aí, obviamente, por que eu estou falando isso? Porque tem manifestações artísticas que não vão gerar grande audiência, né? O mercado está preocupado em gerar audiência, né? Porque ele vê a massa e a possibilidade daquela massa consumir o seu produto. Então, para o mercado, quanto maior a audiência, mais exitoso é o investimento em cultura. Para o Estado, não necessariamente são as grandes audiências que dizem de uma eficácia da política, né? Porque como que você vai medir? Às vezes você vai para um espetáculo, sei lá, de circo, em 10 pessoas. Como você vai medir a reverberação daquilo naquele sujeito? Como que você vai medir em que medida aquela experiência mudou a vida daquela pessoa? Então, a avaliação ela nem sempre é pela régua do mercado. Ela às vezes é pela régua da transformação do indivíduo, da transformação de mentalidade, né? E essa régua, que não é a régua do mercado, alguém tem que bancar. E quem tem que bancar o lugar dessa outra régua é o Estado. Então, o que eu penso é isso, que são, obviamente, a produção cultural, ela se volta, ora para fins mercadológicos, ora menos, mas importa sim que o Estado tanto se articule com a iniciativa privada para fortalecer a produção cultural voltada a grandes audiências e a fins de consumo e de mercado, como também importa ele reconhecer o seu lugar de propulsor das experiências mais singulares, que são as experiências que vão levar a um outro tipo de transformação, não a do mercado, mas uma outra fundamental para a evolução dos tempos, das pessoas. E como que você acompanha esse desenvolvimento dessas novas tendências que vão surgindo dentro da área cultural? Como que você acompanha? Como que é esse procedimento
que você vai fazendo esse amadurecimento, por exemplo, quando você trouxe desse cenário de como você pega o Estado, que ele está num outro momento, e você pega ele num momento bem difícil para o país, onde a gente vê um sucateamento da cultura, e como que é essa virada de chave para você acompanhar isso tudo, e você trouxe a todo momento nessa mudança a questão dessa inclusão, né? De pensar, de trazer mais pessoas possíveis para a gente abarcar dentro desse papel do Estado enquanto promovedor, enquanto incentivador da cultura. Eu penso que, assim, né, você falou assim, né, como que eu me atualizo, né, sobre essas questões. Bom, primeiro assim, eu dando um depoimento pessoal, eu particularmente gosto muito de ler, assim, eu certamente quando eu não paro uma hora e fico de bobeira, né, eu estou lendo, estou me informando, não muitas coisas, mas talvez os grandes pensadores, né, da cultura, assim, do ponto de vista da teoria, né, assim, né, sempre a gente tem feito um bom trabalho, acho que os intelectuais negros da comunicação, né, Joãozito Araújo, Muniz Sodré, Marialva Barbosa, né, são Rosane Borges, são profissionais teóricos, né, da comunicação, professor Fernando Conceição aqui da UFBA, né, que sempre me oferecem munição crítica, né, alimentam minha perspectiva crítica. E na graduação você já teve essa facilidade de ter já na sua biografia, nos seus estudos, já esses autores, esses pensadores? Não, isso não foi a graduação que me deu, até porque, como eu te falei, eu tenho 23 anos que sou Relações Públicas. Eu me formei em 2003. Então, na verdade, a formatura foi em 2003, eu me formei em 2002. Então, naquela época, não, a gente tinha a escola de Frankfurt muito em pauta, né? Aquele lugar da comunicação de massa, como a vilã das audiências burras, né? E a gente evoluiu, né? Do ponto de vista das influências aí que germinam no nosso pensamento, né? A gente agora entende que as camadas populares, elas apresentam lugares de resistência na relação com os meios de comunicação de massa, e a gente vai conseguindo distinguir. Isso realmente não ficou na graduação, isso foi um alimento, vamos dizer assim, dos processos de pós-graduação. Mas, bom, o fato é que atualizar-me sobre isso, sobre essas questões, não vem somente de um lugar teórico, né? A prática, o que é que eu falo da prática, assim? Eu vivo muito a cultura da cidade, do estado da Bahia. Eu viajei demais, né? Eu sempre tive esse lugar de estar muito em movimento, e visitei todos os macro territórios durante esse período pessoalmente. Nós fizemos aí caravanas dos eventos, né, das políticas, né, constituídas, dos salões de artes visuais, as caravanas da divulgação da Lei Aldir Blanc, as lives. Então, a gente ouve muito, tem um lugar muito de você dialogar com o campo e de viver a experiência cultural, né, as experiências, né. Eu sou uma gestora, acho que lido com experiências muito distintas de fruição cultural, né? Acho que, né, ao tempo em que eu me faço presente em lançamentos de uma biblioteca comunitária, de um terreiro em Vitória da Conquista, em Simões Filho, a gente também vai para o Prêmio da Música Brasileira no Rio apreciar quem são os baianos que chegaram lá, né? A turma da Orquestra Rumpilés, por exemplo, ganhou o prêmio no ano passado, né? Da Prêmio da Música Brasileira. Então, é lidar com essa escuta constante e restrita, né? Um diálogo que não cessa, né? Isso que faz com que a gente vá se aperfeiçoando e sempre ache que está longe do fim. Sim. Para você, quais são as expectativas nesse novo cenário que a gente está aí posto para a nossa cultura, entendendo toda essa diversidade,
também pensando nessa cultura da rua, né? Que a gente tem isso, que tem muito disso, que a gente só não pensa a cultura dentro de escritório, dentro da academia, mas a gente tem essa cultura viva na rua, né? Para você, quais são essa expectativa para o futuro? E quais são o que você já vê apontado assim nesse pouco, porque a gente ainda está no início do governo Lula. Para você, quais são mesmo assim que já nesse início, nessa pontinha, nessa fresta de luz assim que a gente tá vendo aí no caminho com esse maior número de volume de recursos liberado para a cultura? Para você, quais são essas novas como que é essa expectativa, esses novos desafios, né, nesse fazer cultural? Os recursos são recursos nunca vistos antes, né, em termos de volume. Realmente a gente está num momento muito inédito. Seria muito importante que os cabeças das estruturas de governo instruíssem melhor as estruturas das secretarias de cultura. São quadros muito deficitários do ponto de vista do seu pessoal, de seus sistemas, dos seus maquinários. Então, por exemplo, a Fundação Cultural do Estado da Bahia nunca teve um concurso próprio, de servidores próprios. Ela é constituída de servidores herdados em função do decreto que fundou, mas uma composição, servidores cedidos, um grupo que hereda. Então, mas assim, um quadro próprio que perpetue a memória da instituição, de maneira comprometida. Isso é muito importante que isso seja pensado, o quanto antes, já que a gente está num novo tempo, inaugurando um lugar de fortaleza das estruturas da cultura. Eu acho que isso precisa ser muito debatido, perseguido por nós que atuamos na gestão, que não estamos mais na gestão, mas que estamos somente em outro ponto da arena, porque a gestão pública diz respeito a todos nós, sendo gestores públicos ou não. A gente, enquanto sociedade civil, tem parte na gestão pública, então ela também nos interessa. E debater o fortalecimento das estruturas da política pública em cultura é extremamente importante. Eu vim de um lugar extremamente vilipendiado, no que diz respeito às estruturas, e essa é uma defesa que eu não posso perpassar, Por outro lado, a gente atualizar, obviamente, os arranjos, contemplando os arranjos produtivos da sociedade que nos auxiliam na política cultural. Por exemplo, o que é que eu estou falando, por exemplo? Se a gente tem pouco braço para executar tanto recurso, a gente precisa olhar para a sociedade civil e entender que maturidade, quais são os organismos maduros o suficiente para serem pares do Estado na realização dessa política pública. Eu acho que a gente tem alguns organismos, por exemplo, que eu defendo. A gente tem o Estado da Bahia, tem mais de 200 filarmônicas, a maioria bicentenária. As filarmônicas são esse organismo cultural de muitos anos que disseminou o lugar da música, da música erudita, no sentido de escutar em conjunto, de se reunir para escutar uma música instrumental. Na comunidade, se reunir para escutar uma música instrumental. Quem instalou essa vontade na população do Estado da Bahia foram as filarmônicas, que instaurou esse costume, essa prática. Então, olha só, para a nossa identidade cultural, como foram organismos importantes. E acho que hoje as filarmônicas, obviamente, têm crescido, mas ainda tem pouca reverberação dentro da estrutura da política cultural, da política de música do Estado da Bahia. Porque as filarmônicas, elas provêm a identidade da política de música do Estado como um todo. Então, olhar, por exemplo, para esses organismos e pensar como é que esses organismos me ajudam, o Estado, a fazer a política cultural de maneira mais hegemônica, e equânime. Então, hegemônica não hegemônica, e equânime. Então, eu penso que esse é o fortalecimento mesmo das estruturas
dos organismos da cultura, da sociedade, porque o Estado não dá conta dele operar, ele não tem que dar conta, ele tem que reconhecer o que é o seu papel e articular os entes necessários para que o bem cultural circule. Uma pergunta que eu fiquei bem intrigado, eu queria saber, quando você trouxe que na sua graduação que você não teve, né, esse aporte teórico de pessoas negras na bibliografia, eu queria saber o que você gostaria de ter lido lá no início, lá na sua graduação, que você acha que poderia ter dado um outro start ali para você na sua formação. Nossa, tantas coisas assim. Franz Fanon, que já existe há muito tempo, eu poderia ter lido, desde a minha graduação. E eu só fui conhecer Franz Fanon muito tempo depois da graduação, por exemplo, né? Hoje a gente tem a grande maioria dos livros de Bell Hooks traduzidos, né, para o português, né? A gente tem hoje já 2 coletâneas com os livros, os ensaios de Lélia Gonzalez, recém-publicados. Lélia Gonzalez escreve, gente, desde que tudo aqui era mato. Ela fala do que a gente está falando hoje. E as coletâneas de Lélia Gonzalez, a primeira, que foi lançada pelo coletivo, pela União dos Coletivos Pan-Africanistas do Brasil, foi lançada em 2019, lá em São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade. Eu saí daqui, fui, porque era uma publicação feita pela União de Coletivos Pan-Africanistas. Eu não sabia se ia ter uma segunda edição, só ia vender lá. E eu fui pra lá, saí de lá com 5 livros iguais, porque eu dei um à minha mãe, um que comprei e fiquei com 2, porque um eu escrevo, o outro eu guardo. Porque eu falei, gente, é uma coletânea dos ensaios de vida de Lélia Gonzalez, e a gente ficava achando assim. Então, por exemplo, eu ter tido acesso a uma publicação dessa na minha graduação, eu ia ser muito mais subversiva, talvez, do que eu posso ser hoje, já aos 40 anos, com a filha para cuidar. Não posso chutar tantas portas, mas chutaria mais algumas, talvez, se eu tivesse tido acesso a esses pensamentos desde muito cedo. Ai, que incrível assim, entrevistar você, ver um pouco do que você traz assim pra gente, traz uma perspectiva bem interessante, de um olhar enquanto gestora que pensa não só mais do mesmo, né? Traz consigo esse olhar mais diverso, mais inclusivo, de não pensar caixinhas, mas de ampliar esse leque, né? Esse olhar dessa importância de ter a mão do Estado, né? Do Estado não só chegar com o braço armado, mas também chegar de outras formas, porque quando a gente, no bate-papo, vários momentos a gente veio falando de faltas, e é triste, assim, a gente parar e analisar que a gente vem de uma trajetória de falta, porque quando você coloca, eu sinto essa mesma angústia, porque, por exemplo, eu fui ter contato com os escritos de Beatriz agora, e Beatriz já escreve há muito tempo, assim, e você hoje, você acredita assim que hoje, com essa transformação, mesmo que ainda pouca, a gente avançou já muito, temos muito que andar, mas com o que a gente tem hoje, com as ferramentas do que está posto hoje, você vê assim, não uma luz, né? Eu acho que uma fresta assim, que dessa virada mesmo nas culturas do Brasil, né? Pensar essa diversidade que é o nosso país. Olha, eu acho que a gente tem que ver luz, sabe? Mas eu não sou uma pessoa sempre tão positiva, porque eu acho que as experiências dos sujeitos subalternizados, ela vem ficando muito difícil. É muito difícil viver, né? Lidar com as dificuldades do cotidiano. Requer de nós uma capacidade de se regenerar muito cotidiana. Às vezes a gente precisa se regenerar 3, 4, 5 vezes para dar conta de um dia. Porque as pancadas, os ataques soviéticos, eles são de diversas ordens. Quando eu recebi o convite para estar na Fundação Cultural, eu tinha uma angústia. Eu sou ainda, né, muito próxima, muito amiga dos atores do Bando do Teatro Olodum.
E o Bando Teatro Olodum é a maior companhia de teatro preta do país, existe há 30 anos, né? Os atores ali falando que sei de viver, ensaio não de segunda a segunda, né? Que segunda era a folga, mas assim, de terça a sábado, né? Há 30 anos um grupo se mantendo, e esse grupo que fala tanto da cultura da Bahia, peça, filme, né? Não tinha até um momento, não tinha nenhum tipo de financiamento do governo estadual. E aquilo ali para mim eu não entendia. Por exemplo, como é que... E tinha alguns organismos assim, por exemplo, a Orquestra Afrosinfônica. A Orquestra Afrosinfônica, não existe outra orquestra afrosinfônica no mundo com aquelas características, com aquilo que o mestre Bira faz, não existe. Não existe uma orquestra rumpilés, essa ideia de Letieres de pegar os 3 tambores do candomblé, botar na frente e botar a harmonia atrás, não existe essa composição em outro lugar do mundo. Então, a gente tem questões aqui que, peraí, tem alguma questão do porquê que isso aqui não tem um olhado da política pública. Não tem justificativa, né? Não tem porquê esses organismos eles não estarem sendo incentivados pela política pública. Então, isso me angustiava. E, obviamente, a gente não pode lidar com todas as guerras, mas a gente escolhe uma e encara. E eu escolhi que eu ia fazer desses 6 anos este lugar de problematizar essas presenças. Eu não queria outra briga, eu queria esta briga. Temos muitas ausências para discutir, mas não daríamos conta de todas. Então a gente precisa escolher quais são as guerras que a gente vai realmente atravessar. E eu tinha essa angústia, e quando chego na FUNSEB, essa era uma questão para mim. Entender por que esses organismos não são beneficiários do fomento público. Isso era uma questão para mim. Então, obviamente, que não é uma questão de eu pegar agora e dizer, vem aqui, assinar um contrato, mas de você problematizar a política de maneira que esses atores fiquem mais perto de receber recursos e serem incentivados. Eu acho que isso conseguimos fazer. Agora, é muito bom falar disso tudo depois de ter atravessado, porque tomar uma posição também nos confere inimizades, e de pessoas, obviamente, que não vão compreender o sentido da sua trajetória. Mas eu também tinha uma questão assim, o rio precisa correr por mar, e, portanto, eu também preciso me encontrar com quem quer fazer essa mudança, né? Já que a chave me foi dada. E aí eu também vou trazer aqui um pensamento de Luísa Bairros, que eu, felizmente, tive a oportunidade de conhecer em vida. E Luísa, que foi nossa primeira ministra de Igualdade Racial, ela dizia assim: na gestão pública, quando você tiver a oportunidade de fazer, faça. Faça, porque você não sabe se depois de um tempo vão desfazer. E a gente viveu exatamente isso no governo Bolsonaro. A gente nunca achou que nossa caminhada ia ser rasgada, né? As leis, os decretos, as instituições. E quando a gente via aquele desmonte, a gente não acreditava. E eu lembrava demais de Luísa, quando ela dizia: quando você chegar, faça alguma coisa. Quando você chegar, achar, para assinar um decreto, assine. É para apertar um play no processo, aperte. Faça enquanto dá, porque enquanto você está outorgada ao poder, faça, porque pode não ser para sempre aquele efeito. Então eu diria isso assim, que onde a gente tiver, a gente tem que bancar, não é fácil, mas bancar a controvérsia e seguir, né? Porque depois é isso, no minimamente uma turma te chama para ouvir um pouco dos seus porquês, e é isso que importa. E qual mensagem você deixaria para a gente, enquanto futuros gestores, pensadores da cultura? Qual mensagem você deixaria assim, para a gente? Nossa, sabe qual a mensagem que eu deixo assim? Até falo muito para a Tainara, assim, eu gosto muito da juventude, né? Já com 43 anos tenho podido já olhar para uma geração e dizer: vocês são jovens, né? Até pouco tempo atrás eu estava na juventude, agora já olho para a juventude e olho assim: nossa, como vocês têm que me ensinar. Então, eu tenho lidado ultimamente com uma turma mais nova, em função mesmo de ocasiões de trabalho, e tenho sido tão mais feliz do que lidar com a geração que normalmente está no mando da política, né? Que é uma geração mais velha, uma geração que
que tem um pensamento pouco irrigado dessa diversidade, né? Desse respeito ao outro, dessa possibilidade de coexistirmos todos sem um dano, necessariamente um dano provocado. Então, eu acho que eu tenho muito, na verdade, a me nutrir, sabe, da juventude, da esperança, da vitalidade, da ousadia, do não ter medo, sabe? Eu fui uma jovem que tive muitos medos. Eu acho vocês hoje muito mais ousados do que o que eu fui. E eu diria isso, assim, não tenham medo da ousadia de vocês. Não botem nada na conta agora, sabe? Não é a hora de botar na conta. Então eu me nutro muito dessa ousadia e talvez, em contrapartida, tivesse o que deixar um pouco do relato do que é depois do caminho atravessado, né? Para que a gente possa ouvir, dizer vá por aqui ou não vá, apoiar, né? Então acho que isso também me compraz, me satisfaz. Já, então, dizendo, acho que é isso. É uma troca muito que tem assim, tem sido muito frutífera para mim, né? Esse lugar da disrupção da juventude me contempla muito, me tira do lugar. E eu tenho gostado muito. Então, meu recado é: continuem assim, continuem fortão. Acho que a gente precisa ser bastante firme e forte.